1%. Apenas 1% dos arquitetos brasileiros estão capacitados para trabalhar com a nova arquitetura. Me diz se isso é ou não é a maior oportunidade dos últimos anos no segmento da construção civil. Essa revolução modular significa uma nova forma de fazer arquitetura e ela apresenta a oportunidade de um arquiteto aumentar, assim, em no mínimo 30% ou mais o faturamento dele em um ano. Então a demanda pode aí colocar aí que aumentou uns 200% pelo menos. Olha, mais de 100%, né? Porque eu tive até que contratar 2 estagiárias, mais um arquiteto parceiro. Eu posso dizer sem medo de errar, ela mudou 1000%. Foi uma mudança totalmente radical. E isso, gente, executando obras em 1/3 do tempo. Gente, imagina uma obra de 200 metros quadrados pronta em 3 meses, ao invés de um ano, talvez até mais. Eu sei como a vida de um profissional da construção civil lida com a gestão de 5, 10, 15 contratos para entregar um projeto bem executado dentro de um bom padrão de acabamento. Uma dor de cabeça sem fim. E olha só, no modular isso não existe. O arquiteto vai trabalhar com obras mais sustentáveis, mais rentáveis, rápidas, mais eficientes, mais limpas, mais bonitas. Quando eu conto isso, eu sei que é difícil até de acreditar, que parece utópico, longe, distante. Mas assim, essa é a oportunidade. A nova arquitetura, o modular, já vem transformando a vida de muita gente ao meu redor. Depois que você começa a projetar na arquitetura modular, você começa a apresentar para os clientes e a demanda é muito grande, eu tenho sentido isso. É uma coisa assim que eu nunca tive tanta reunião marcada numa semana como agora. Hoje eu me sinto realizada, hoje eu tenho prazer no meu trabalho. Eu sei que eu vou desenvolver um projeto para um cliente que ele não vai ter dor de cabeça, é uma forma inteligente de se projetar, é qualidade, é mão de obra especializada, mais sustentável, enfim, N coisas que você sabe que você está oferecendo melhor para o seu cliente e aí é um círculo, né? O arquiteto consegue trabalhar bem, o cliente tem um bom resultado, a equipe também consegue trabalhar bem. O modular é algo fantástico, assim, você de repente pode já afirmar isso ou vai afirmar daqui a um tempo, cara, não tem como a gente segurar essa mudança. Isso é algo que está acontecendo, eu entendo que eu estou no caminho, né? É só eu continuar nesse caminho aqui que daqui a pouco a gente vai ser alavancado muito mais. Não tem como a gente travar esse mecanismo. As coisas vão... É uma enxurrada, na verdade, né? Então quem estiver pronto, quem estiver qualificado, quem for executor e tiver uma boa estrutura, e a galera que é projetista, que é engenheiro e puder se qualificar, vai estar nessa barca aí, porque, como o Felipe sempre fala, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Olha só, estes são apenas 3 dos arquitetos que passaram por essa transformação e, assim como eles, eu conheço e ajudei outras centenas e centenas de profissionais. Nesses últimos 2 anos, eu vi arquitetos aumentarem as bases de clientes, a visibilidade, a referência, a notoriedade, a autoridade, a satisfação profissional, depois que eles começaram a trabalhar com essa que é uma das maiores tendências da arquitetura mundial. E assim, de novo, não sou eu que estou dizendo que isso é uma tendência, são os fatos que mostram, as notícias, as pesquisas internacionais até. Olha só, dados do ArcDaily, por exemplo. Isso mesmo, o ArcDaily, esse que a gente conhece, que a gente usa tanto diariamente, ele tem uma base de 130 milhões de usuários e ele aponta um crescimento da construção modular 3 vezes maior do que a convencional. Isso significa 5,5% de crescimento ao ano. E olha só outro dado que pesquisas relacionadas com modular apresentam que o crescimento de até 200% desse setor. Mais um fato, a Turner & Townsend, uma multinacional inglesa especializada em gerenciamento de projetos, aponta que o BIM, o modular, a internet das coisas, né, IoT, a inteligência artificial na construção civil, como as próximas novas grandes ondas de desenvolvimento desse segmento. Na prática, no mundo real, qualquer profissional da construção civil pode ver que, por exemplo, a rede de hotéis Marriott, famosa no mundo todo, está construindo até 85% dos seus novos hotéis de forma modular. Em Nova York, por exemplo, ergueu um hotel, está erguendo, né, vai erguer o hotel mais alto do mundo em modular.
E eles começaram esse movimento modular em 2014. Isso representa o quanto o modular lá fora, no exterior, está desenvolvido. Enquanto aqui no Brasil, gente, a gente ainda está engatinhando, né, nesse universo. Lembra que dos 1% que conhecem ou entendem a nova arquitetura, isso significa que 99% dos profissionais não fazem ideia das vantagens, das possibilidades desse sistema construtivo. É um oceano azul de oportunidades. Vamos falar de benefícios. Obras que chamam a atenção, são conceituais, plásticas, com estilo, design, gente, design únicos, dinâmicos, versáteis, o que gera uma mídia espontânea fortíssima. São fábricas em ambientes controlados. A gente costuma brincar de fábricas de casa. E o que gera maior controle, qualidade e, com isso, previsibilidade e fidelidade orçamentária, sem estresse, imprevistos, atrasos. Já imaginou isso? São verdadeiras fábricas de casa. Gente, obras limpas, secas, sustentáveis, são transportáveis. Se essa for a sua necessidade ou a do seu cliente, você pode projetar de uma forma que seja possível de arrendar um terreno de repente, colocar a construção lá e quando acabar o contrato ele não perde o investimento que ele fez. Ele simplesmente troca de lugar. A minha casa, ela está num terreno alugado. Olha só, as obras modulares são cerca de 10 a 25% mais baratas no conjunto da obra, em um altíssimo nível de acabamento. Podem sim ser construídas em lugares de muito frio, como por exemplo a Polônia, ou lugares muito quentes, como o Nordeste brasileiro, ou em até locais com maresia, como de frente para o mar, como aqui em Floripa, por exemplo. Gente, os profissionais que entendem o tamanho dessa oportunidade que eu estou falando não pensam duas vezes. Eles se jogam de cabeça para surfar nesse mercado que é tão inovador e promissor. Eles percebem que a oportunidade de fazer parte dos 1% que conhecem e trabalham com o modular vão fazer deles os protagonistas do próximo grande salto da arquitetura. Geralmente são arquitetos que têm no DNA um propósito inovador, que querem se posicionar como profissionais diferentes, de vanguarda. São estudantes ou recém-formados que buscam chegar no mercado mais preparados que seus concorrentes e iniciar a carreira nesse segmento transformador, e aí eles começam certo. Começa com o pé direito, já fazendo a roda girar. Quem já tem um tempo de estrada, de arquitetura ou de engenharia, por exemplo, e visualiza a oportunidade, aproveita e se recicla, se reinventa, adiciona conhecimento a uma prática que já é consolidada. No meu caso, por exemplo, a arquitetura modular entrou na minha vida de uma forma muito natural. Eu sou mineiro, né? Sou de BH, o mineirinho. E logo que me formei na arquitetura, eu comecei a trabalhar com arquitetura sustentável. Sempre tive um pezinho verde na arquitetura. Eu abri junto com um amigo uma construtora focada em projetos sustentáveis e que cresceu muito rápido. Na verdade, até rápido demais. A gente construiu várias casas no começo e partiu para edificações maiores, sustentáveis. A gente iniciou um prédio e como a receptividade estava tão boa, a gente decidiu assumir um risco de entrar numa outra obra ainda maior, sem antes a gente ter terminado a primeira. E com isso a gente se descapitalizou totalmente. Mas foi exatamente nesse momento que veio a crise de 2015 e a saída, a venda das unidades do prédio que a gente lançou, do empreendimento maior, não aconteceu. E a gente não conseguiu vender quanto era necessário, a gente estava descapitalizado e a construtora acabou quebrando. Foi muito ruim, foi exatamente nessa época também meu pai foi acometido com um câncer muito, muito grave, muito, muito agressivo, e ele veio a falecer em apenas 4 meses. Gente, essa época foi muito difícil, cara, foi o período mais difícil da minha vida. Eu precisava de uma mudança de ares, de um restart. Foi então que eu decidi mudar de vida, recomeçar, E foi quando eu decidi fazer uma pequena loucura e realizar um sonho de vida. Sempre tive um pezinho no mar, E eu me mudei para Florianópolis, para a querida Ilha da Magia. E assim, sem nada, só com os meus conhecimentos, minha formação, a cara e a coragem. E foi surreal, porque chegando aqui, eu precisava de um local para trabalhar e eu acabei indo parar no coworking, que funcionava o escritório da Ferrara Habitat. E foi o escritório precursor na arquitetura em containers no Brasil. E olha só, eles estavam precisando na época de alguém que coordenasse a execução das obras, o braço de execução da empresa.
E eu tinha experiência, né, com a construtora lá em Belo Horizonte e tinha pegada sustentável. E, enfim, foi um casamento natural, foi muito massa. E esse foi o meu primeiro contato com a arquitetura modular, né? Afinal, a arquitetura em containers é um braço da arquitetura modular. E a verdade, gente, é que foi muito, mas muito difícil no início trabalhar com arquitetura em containers, porque é um sistema muito diferente de trabalhar com obras em alvenaria, né? Obra convencional. E eu não tinha, assim, local onde buscar conhecimento, expertise, né, profissionais para consultar, conhecimento técnico detalhado que de fato me ajudasse. E eu me dei conta que naquele momento não existia uma referência forte no Brasil em arquitetura modular e em containers. E na verdade, quase ninguém falava disso ou praticava esse tipo de arquitetura. Então fui buscar referências gringas, cara. Pesquisei bastante, passei por muita tentativa e erro. Qual tinta vai funcionar melhor? Como pintar, né? Até isso, como cortar o container, reestruturar e por aí vai. Eu ia lá, tentava e claro que eu errei muito nesse processo, né? A minha Casa Brise, por exemplo, foi um verdadeiro laboratório disso. Mas depois de muitos erros, né, muitos projetos, muitos erros e acertos, execuções, eu criei a minha forma de trabalhar com containers. E aí, nesse momento, ainda era o meu foco, né, os containers. E eu desenvolvi um protocolo que funcionava e que eu passei a aplicar em todos os meus projetos. E funcionou tão bem e cresceu tanto que eu decidi abrir o meu próprio negócio, o meu próprio escritório de arquitetura em containers. E foi nesse momento que eu entendi que eu podia ser mais. Assim, a arquitetura em containers é demais, cara, né? É muito legal, mas sozinha ela tem as suas limitações. Quem me acompanha sabe o que eu falo, né? Mas enfim, basicamente a gente fica limitado pelas dimensões do container e a própria arquitetura em containers cresce quando ela é conjugada com outras formas de arquitetura modular, como o steel frame, por exemplo. Como nesse chalé que está aparecendo aí na tela. Essa é uma unidade do Hotel Fazenda Cainan, que eu visitei, e que é em container conjugado com modular. Então, percebam como o módulo sofreu um acréscimo, utilizando-se do steel frame, que é um tipo de construção modular, e isso aumenta muito a versatilidade sem perder o conceito sustentável, seco e plástico da obra, né? Então, eu ampliei os meus horizontes, eu enxerguei isso com muita clareza, essa oportunidade que eu estou apresentando aqui para vocês e ampliei o foco do meu estúdio de arquitetura em containers para arquitetura modular. Foi aí que nasceu o Felipe Savassi Modular Studio. E só para vocês terem uma ideia, desde que eu comecei a trabalhar com essa tipologia, com essas duas tipologias na verdade, já desenvolvemos mais de algumas dezenas de projetos em menos de um ano. No último ano, por exemplo, foram mais de 30. E para você ter uma ideia do crescimento comparado ao primeiro semestre de 2019 com o primeiro de 2020, meu faturamento cresceu 100%. Isso só de um semestre para o outro. E só hoje eu tenho 12 projetos em execução no estúdio, simultaneamente, e ele tem apenas 2 anos e meio de vida. Então, gente, isso é realmente um crescimento impressionante. E eu vejo o quanto esse mercado ainda pode crescer e se desenvolver. Hoje ainda se ouve falar muito pouco em arquitetura modular no Brasil. Quase ninguém trabalha com essa tipologia que só tem vantagens, ou na sua grande maioria, vantagens. Talvez 1% dos arquitetos estejam atentos a essa tendência. As tendências mundiais, às vezes, demoram um pouco para chegar aqui no Brasil, mas elas chegam, é questão de tempo. E a arquitetura modular vai vir com força total, como já tem vindo, né? Nessa pandemia mesmo a gente viu a força da arquitetura modular. Eu, como um dos primeiros a desbravar esse mercado, assumi a missão de fazer ele crescer e se desenvolver. Por isso mesmo eu estou aqui hoje. Esse é o objetivo dessa série. Eu vou mostrar como qualquer profissional do ramo também pode surfar nessa onda. Lembrando que o céu é o limite, nós temos o oceano azul pela frente. Vou mostrar o meu método para você entrar nesse mercado e ser um protagonista nessa revolução. Antes de entrar no método, é importante a pessoa, o profissional, o arquiteto ou o engenheiro ter certeza que não quer mais no dia a dia dele a velha arquitetura. É preciso deixar ela para trás e abrir espaço para o novo. A velha arquitetura traz características que não cabem mais nesse mundo que a gente vive. Olha só, pensa comigo. Uma das principais características da velha arquitetura e construção é o atraso. Pensa aí comigo. Você já fez ou esteve envolvido
em alguma obra que atrasou? Deixa eu te perguntar de uma forma diferente. Você já participou de alguma obra que não tenha atrasado? Eu posso apostar que a maioria das obras que você se envolveu sofreu algum tipo de atraso. Pensa comigo aí, seja sincero. Porque, gente, essa é uma das grandes características da velha arquitetura. E isso, na maioria das vezes, não é culpa do arquiteto. Em obras convencionais, a gente depende de diversos fatores que não estão no nosso alcance, como o clima, a mão de obra, a entrega de materiais. Então, por melhor que o arquiteto seja, por melhor que o projeto seja, por mais organizado e planejado, as chances são que muitas das suas obras atrasem, o que leva a uma série de consequências. Olha só, você perdendo tempo com retrabalho, deixando de colocar energia em novos projetos, estresse, dificuldade em ter uma recorrência de fornecedores, de mão de obra. E claro, né, gente, uma grande insatisfação do seu cliente, que, aliás, também fica muito insatisfeito pela segunda característica da velha arquitetura e construção, que é, gente, pensa comigo, a falta de previsibilidade e fidelidade orçamentária. Quantas obras suas aí, ou em que você esteve envolvido, estouraram o orçamento? Cara, seja sincero. De novo, vou colocar de uma outra forma. Quantas obras que você conseguiu ficar dentro do orçamento ou abaixo dele? Difícil, né? Pensa comigo. Gente, isso está muito ligado à imprevisibilidade das obras tradicionais, que dependem muito de fatores que não estão no nosso controle, no nosso alcance. O estouro nos orçamentos das obras acaba com a credibilidade de quem projetou os próprios custos dessa obra. Isso gera um grande desconforto, uma falta de confiança entre todos os envolvidos, arquiteto e até o cliente também. Principalmente até o cliente. E além da insatisfação, pode comprometer o projeto que você desenvolveu. Você já pensou nisso? Porque, gente, se o cliente gasta mais se ele gasta mais numa ponta do que em outra, ele vai querer economizar na ponta lá que ele ainda não gastou. E assim vai, né? É um caminho que não tem fim. A falta de previsibilidade orçamentária é o sintoma mais forte da prática da velha arquitetura e construção. E aí a gente chega na terceira e grande característica da arquitetura e construção tradicional, que talvez você já tenha percebido ou talvez nem esteja aqui no seu radar, que é o grande volume de lixo e desperdício que ela gera. Gente, vocês sabiam que 65% de todo o lixo urbano vem da construção civil? Olha isso, gente. Isso tem consequências óbvias para o mundo, né, para o meio ambiente, mas também tem consequências sérias para você e para o seu cliente, que é quem paga por isso tudo. Gente, desperdício é dinheiro. O seu cliente pagou por isso nos materiais. O seu cliente paga a mão de obra, a logística para dar destinação ao lixo. Além do tempo que é gasto desnecessariamente nesse processo, né, seu e do seu cliente. Sem falar na nossa responsabilidade com o meio ambiente, né, gente? Nós, profissionais da construção civil, nós temos o dever, né, e uma responsabilidade nas mãos. Nós temos o poder de encontrar uma alternativa para essa que é uma das maiores fontes de lixo e resíduo urbano. Você já parou para pensar sobre isso? Pensa comigo. No seu papel nessa área da construção civil, o que você está fazendo para mudar essa realidade? Isso é muito sério, né? A gente é muito ineficiente pensando em termos de sistema construtivo aqui no Brasil, muito arcaico. A alvenaria é muito arcaica. Gente, e o fato que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, nessa série de vídeos, é que existe uma alternativa. A alternativa do futuro não só não atrasa, como é feita em 1/3 do tempo. Ela tem previsibilidade, fidelidade orçamentária. A arquitetura do futuro ela é limpa, ela é sustentável e ela não gera esse volume absurdo de desperdício. E é justamente por isso que a arquitetura modular é uma realidade hoje. E é uma tendência tão forte que ganhou tanto espaço no mundo e é hoje a indústria 4.0. A nova revolução industrial aplicada à arquitetura e construção. Uma construção modular pré-fabricada não é executada em um canteiro de obras. Ela é construída em uma fábrica, um ambiente totalmente controlado e preparado. Um ambiente em que existe qualidade e eficiência,
Nessa modalidade construtiva, você não corre o risco das intempéries, por exemplo. A qualidade é máxima, a construção é muito mais rápida e mais previsível. E além de tudo isso, gente, o desperdício ele é mínimo, né? A construção modular desperdiça 65% a menos de material do que a construção de alvenaria. E esses 65% a menos, que virariam resíduo construtivo, que iriam para os lixões, vira dinheiro. Né? Porque você desperdiça menos, então você precisa comprar menos materiais, é óbvio, matemática. E assim você gasta menos e tem mais retorno. Pronto. Então olha só, a gente tem de um lado a arquitetura e construção do passado, que é a que 99% dos arquitetos e profissionais da construção civil ainda praticam no Brasil e que tem todos esses problemas que eu falei para vocês agora há pouco. E de outro lado, a gente tem a arquitetura do futuro, que é incomparavelmente superior e quase ninguém pratica aqui no Brasil. Você consegue perceber que uma enorme oportunidade? A gente tem um oceano azul para crescer, para mostrar tudo isso para o mundo, para os clientes e potenciais clientes, transformar as nossas cidades com casas melhores, mais sustentáveis, com menor desperdício, menor manutenção e inclusive maior durabilidade. E quem chega na frente, gente, bebe água limpa. Anotem isso. Passado versus futuro. De que lado você quer ficar? Se você quer vir comigo e fazer parte dos 1% que serão protagonistas no Brasil nesse próximo grande salto da arquitetura, presta atenção. No próximo vídeo dessa série eu vou mostrar quem são e como estão os profissionais que já fazem parte desses 1%. O que mudou na vida deles quando eles resolveram deixar a velha arquitetura para trás e fazer parte do novo. Vejo você lá? E até lá, deixa aqui embaixo o seu comentário me falando o que você achou desse primeiro vídeo e se você já pratica ou agora quer começar a praticar arquitetura modular. Abração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!